Evangelho de hoje. Terça-feira, 18 de março de 2025. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos ao Evangelho de hoje, 18 de março de 2025. Hoje, Jesus nos apresenta um tema fundamental em nossa vida cristã: o poder do perdão. Em nossa vida diária, todos nós já fomos feridos de alguma forma e também já ferimos os outros. Muitas vezes, o ressentimento e a falta de perdão nos aprisionam em uma cela invisível, roubando nossa paz e nos afastando do amor de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina que o perdão não é uma opção, mas um mandamento para aqueles que desejam viver em sua graça. Ele nos desafia a perdoar sem limites, assim como Deus nos perdoa. Estamos prontos para libertar nosso coração do peso do rancor e viver na verdadeira liberdade do amor de Deus. Acompanhe-me nesta reflexão para descobrir como o perdão pode transformar nossa vida e nos aproximar ainda mais de Deus. Abramos nosso coração para a palavra do Senhor. Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Ao começar a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha com que pagar, o Senhor ordenou que fosse vendido, junto com sua esposa, filhos e tudo o que possuía, para que a dívida fosse paga. O servo caiu de joelhos diante dele e suplicou: Senhor, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, libertou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas, ao sair, esse servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deves. Seu companheiro caiu de joelhos e suplicou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei. Mas ele não quis, e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ao verem o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito tristes e foram contar tudo ao Senhor. Então, o Senhor, chamando-o de volta, disse: Servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E, indignado, o Senhor entregou-o aos carrascos até que pagasse tudo o que devia. Assim também o meu Pai Celeste fará convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra do Senhor. Glória a ti, Senhor Jesus. Este Evangelho nos apresenta um ensinamento profundo sobre o perdão. Pedro pensava que perdoar 7 vezes era suficiente, mas Jesus o desafia, dizendo: Não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus nos ensina que o perdão não deve ter limites ou condições, mas deve ser uma atitude constante em nossa vida. Hoje, refletiremos sobre 4 aspectos-chave deste ensinamento.
O perdão como mandamento de Deus. Não é uma opção, mas uma condição para viver em sua graça. Deus nos perdoa com misericórdia infinita. Assim como o rei perdoou o servo, Deus perdoa nossas faltas. O perigo do coração endurecido. O servo perdoado não soube mostrar misericórdia e recebeu um castigo severo. O perdão nos liberta e nos aproxima de Deus. Não apenas beneficia o outro, mas também nos cura interiormente. Jesus nos convida a avaliar nossa atitude em relação ao perdão e a viver com um coração livre de rancores. Acompanhe-me nesta reflexão para descobrir como podemos aplicar o perdão em nossa vida diária e experimentar a paz que só Deus pode nos dar. 1. O perdão como mandamento de Deus. Quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar, ele espera um limite razoável. Na mentalidade judaica, perdoar até 3 vezes já era considerado generoso. Pedro sugere 7, acreditando que estava indo além do normal. Mas Jesus responde com um número surpreendente. Não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Com isso, Jesus nos ensina que o perdão não tem limites. Não se trata de contar quantas vezes perdoamos, mas de adotar uma atitude de misericórdia contínua. O perdão não é uma opção na vida cristã, mas um mandamento divino. Se queremos receber o perdão de Deus, também devemos estar dispostos a perdoar os outros. Estamos perdoando de coração ou ainda colocamos condições para perdoar? 2. Deus nos perdoa com misericórdia infinita. Jesus nos conta a história de um servo que devia uma quantia impagável ao seu senhor. 10.000 talentos eram uma soma astronômica, equivalente a milhões de dólares hoje. No entanto, o rei, movido pela compaixão, decide perdoá-lo completamente. Esse rei representa Deus e o servo somos nós. Nossa dívida com Deus é infinita devido ao pecado, mas Ele, em sua grande misericórdia, nos perdoa quando nos aproximamos com um coração arrependido. O problema surge quando esse mesmo servo, que recebeu um perdão imenso, não é capaz de perdoar outro que lhe devia apenas 100 denários, uma quantia insignificante em comparação. Estamos reconhecendo o grande perdão que Deus nos concedeu ou nos agarramos a pequenos rancores contra os outros? 3. O perigo do coração endurecido. O servo, depois de ser perdoado, encontra alguém que lhe deve uma quantia pequena, mas em vez de demonstrar a mesma misericórdia, age com dureza e manda o devedor para a prisão. Esse comportamento revela a dureza do seu coração. Ele recebeu um presente imenso, mas não compreendeu verdadeiramente a misericórdia. Jesus nos adverte que, se não perdoarmos os outros, também não poderemos receber o perdão de Deus. Nosso coração se torna como o do servo cruel, fechado, egoísta e sem compaixão. Estamos permitindo que o ressentimento endureça nosso coração, ou escolhemos a misericórdia e o amor? 4. O perdão nos liberta e nos aproxima de Deus. Jesus termina a parábola com um aviso sério. O rei castiga o servo cruel porque ele não quis perdoar. Em seguida diz: Assim fará meu Pai Celestial com vocês, se não perdoarem de coração seus irmãos.
O perdão não beneficia apenas quem o recebe, mas também quem o concede. O rancor e a falta de perdão nos aprisionam, nos fazem viver em amargura e nos afastam de Deus. Quando perdoamos, experimentamos uma liberdade interior e uma paz profunda. Deixamos de carregar o peso do ressentimento e permitimos que o amor de Deus cure nosso coração. Hoje, perguntemo-nos: estou disposto a deixar o rancor de lado e viver com um coração livre? O Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre nossa atitude em relação ao perdão. Perdoar não é fácil, mas é essencial para a nossa relação com Deus e com os outros. Façamos um exame de consciência. Estou guardando rancor contra alguém? Já experimentei o perdão de Deus em minha vida, mas tenho dificuldade em perdoar os outros? Estou disposto a deixar para trás a dor do passado e permitir que Deus cure meu coração? Para aplicar este ensinamento em nossa vida, podemos pedir a Deus a graça de perdoar sinceramente aqueles que nos feriram. Tomar uma decisão concreta de reconciliação, seja através de uma conversa ou de uma oração pela pessoa que nos magoou. Praticar o perdão diariamente, lembrando que Jesus nos chama a perdoar sem limites. Jesus nos convida a viver com um coração livre, sem rancores nem amargura. Responderemos ao seu chamado? Senhor Jesus, hoje venho a Ti com um coração humilde e necessitado da Tua graça. Tu me ensinaste que o perdão não é uma opção, mas um mandamento de amor. No entanto, muitas vezes tenho dificuldade em perdoar, apego-me à dor e ao ressentimento. Dá-me força para deixar o passado para trás e encher meu coração com a Tua paz. Ajuda-me a lembrar que, assim como Tu me perdoaste inúmeras vezes, eu também devo perdoar os outros. Senhor, ensina-me a amar com um coração generoso, a abandonar o rancor e a viver na liberdade da Tua misericórdia. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje refletimos sobre o poder do perdão e da misericórdia de Deus. Jesus nos chama a perdoar sem limites, assim como fomos perdoados. Eu os encorajo a dar um passo em direção à reconciliação nesta semana. Perdoem alguém, libertem seu coração do rancor e experimentem a paz que só Deus pode dar. O perdão não é fácil, mas com a graça de Deus é possível. Se esta mensagem foi uma bênção para vocês, não se esqueçam de deixar um gosto, compartilhar e se inscrever no canal para continuarmos crescendo juntos na Palavra de Deus. Que o Senhor os abençoe abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos no próximo Evangelho de hoje.